Se você chegou nesse vídeo e você veio procurar a respeito do Free Tier da nuvem AWS, eu já posso dizer e te adiantar, dando um spoiler direto, que aqueles 12 meses que nós tínhamos não existem mais. A AWS já acabou com ele a partir do dia 15 de julho de 2025 e a gente vai estar entrando numa nova era do AWS Free Tier, ou um plano gratuito de 6 meses. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito dessa nova era, como que funciona o novo Free Tier, como que funciona os créditos, como que funciona as contas, quais são os principais diferenciais desse novo plano gratuito que a nuvem AWS está dando e também as suas principais características. E eu vou responder todas as principais dúvidas que a gente sabe, pelo menos até esse momento, observando principalmente a documentação oficial da nuvem AWS, e claro que com certeza ao longo das semanas mais dúvidas vão surgindo, então a gente vai estar esclarecendo, né? E você também pode estar utilizando aqui os comentários desse vídeo para poder estar acrescentando a sua dúvida. Mas o que eu te recomendo é assista esse vídeo até o final, que muito provavelmente eu vou responder a sua dúvida. Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, né, nos acompanhando. Meu nome é Eduardo Lara, eu sou instrutor da Você Certificado e a partir do dia 15 de julho de 2025 tivemos uma grande mudança que foi o fim do Free Tier de 12 meses da nuvem AWS. Então quando você criava uma conta, antigamente, né, lembra-se que você tinha aqueles 12 meses com os serviços de maneira gratuita, desde que você não ultrapassasse o limite. E a AWS ela deu um fim nisso. E nós temos essa informação diretamente na documentação oficial da nuvem AWS, que diz, eu vou até colocar depois os links aqui na descrição desse vídeo, que agora nós estamos indo para um novo nível gratuito, que ao abrir uma conta na nuvem AWS, a AWS vai estar lhe dando $100 em crédito para você poder criar essa conta. Esse é o grande diferencial em relação ao antigo Free Tier, que são esses $100 em crédito. Esses $100 é para que você consiga estar utilizando alguns serviços e tecnologias da nuvem AWS que antes você se limitava porque você tinha um receio de vir uma cobrança em seu cartão de crédito, né? Nesse momento, então a AWS está dando esses 100 créditos. E ela também, você pode ganhar até 100 créditos adicionais se você concluir atividades adicionais. E quais são essas atividades adicionais? Então aqui na página oficial ele também fala que é para você poder, por exemplo, executar uma instância usando o Amazon EC2, usar um modelo básico do Playground de Amazon Bedrock, configurar um orçamento de custos usando o AWS Budgets, criar um aplicativo web usando o AWS Lambda e criar um banco de dados do Amazon RDS. E tem as instruções também nessa documentação que eu também vou estar compartilhando. É interessante que a AWS agora ela está dando esse crédito, claro que para que você venha conhecer esses serviços que geram, né, pode vir a gerar algum tipo de cobrança no seu cartão de crédito, né? Claro que não são limitados apenas a esses que nós estamos falando aqui, mas existem outros serviços que também eles podem gerar. Então é uma maneira da AWS te incentivar a que você venha a colocar aquele seu projeto, mesmo de estudo, de como que se ele funcionasse na vida real, em um ambiente de produção. Então a gente pode imaginar que ao invés de você ficar limitado a conhecer superficialmente as tecnologias, agora você vai conseguir se aprofundar ainda mais, não apenas nessas, mas diversas tecnologias que a AWS ela disponibiliza. Voltando aqui para a documentação oficial, ela também fala que você vai continuar tendo acesso, né, a mais de 30 serviços, sempre gratuitos. Então, a página oficial em relação ao Free Tier, ela ainda não foi atualizada. Quando a gente abre aqui do Free Tier, ela ainda continua mostrando os 3 tipos de ofertas que existem, que é o teste gratuito, 12 meses gratuito e sempre gratuito. Então ele ainda está com 12 meses gratuitos porque ainda existem clientes que ainda estão utilizando os 12 meses de Free Tier, mas com certeza essa página em breve, né, vai ser atualizada. Mas o foco aqui está em relação aos serviços que são sempre gratuitos. E quando a gente desce aqui a barra de rolagem e marca os sempre gratuitos, nós temos como, por exemplo, ele é sempre gratuito desde que você não ultrapasse o limite estabelecido, como o Amazon DynamoDB, o AWS Lambda, Amazon SNS, Amazon CloudWatch, Amazon CloudFront, Amazon Cognito e assim por diante. Então nós temos aqui até 5 páginas, então dá mais ou menos mais de 30 serviços da nuvem da AWS que você pode continuar a estar utilizando ainda dentro desse ambiente. Vamos lá, ainda tem alguns outros detalhes em relação ao nível de gratuidade, e quando você desce a barra de rolagem, você vai localizar que tem um nível gratuito e AWS FAQ, que são as principais perguntas. E eu quero trazer essas principais perguntas para a gente poder ler e responder para você e você entender exatamente como que funciona, tá? Então, já te expliquei, do novo AWS Free Tier, ele é um nível de 6 meses, que ele te dá
$100 na inscrição. Esses $100 você não vai conseguir sacado no seu cartão, né? Nada disso. Eles são $100 que você utiliza dentro do 9AWS. É um crédito para você poder utilizar. E se você utilizar aqueles laboratórios que eles pedem, você ganha mais $100. Claro que existem algumas regras em relação ao uso disso e isso vai impactar na sua conta. Eu já vou te explicar mais adiante. Vamos descer aqui, né? O nível gratuito a gente já conhecia, era de 12 meses. Aí eles ainda continuam informando aqui que esses créditos eles expiram em 12 meses da data de emissão e você pode estar acompanhando os créditos utilizando o Billing Cost and Management. O que acontece? Minha conta é criada ou entra no AWS Organizations. Então, era o que acontecia antigamente, né? Muitas pessoas elas criavam, né, de maneira mal intencionada, né? Criavam uma conta no 9AWS para poder utilizar aqueles 12 meses e associavam ela no AWS Organizations. Se você fizer isso de maneira imediata, os seus créditos eles vão expirar e a sua conta ela deixa de ser qualificada para ficar no nível gratuito e estar utilizando os créditos. Então a sua conta ela já passa a ser uma conta de nível pago. Quais são os outros motivos do qual você não pode se qualificar para poder obter um crédito? O plano gratuito e os créditos eles são disponíveis apenas para novos clientes. Então o que pode acontecer? Se você já tiver uma conta na 9AWS e você tentar abrir uma nova conta, ele vai informar que você já utilizou, você não é um novo cliente e esse plano gratuito ele não vai estar disponível para você. A documentação em si não fala a respeito de como que a AWS vai fazer a identificação disso. Então, a gente não sabe se é por conta do seu CPF, ou aqui no Brasil, né? Ou se é por alguma outra informação que você coloca como seu cartão de crédito. Eu especulo, né, imagino que deve ser por conta de você já ter uma conta, né, e naquela conta você já ela ainda estar ativa, então ele deve fazer alguma associação com o seu CPF e assim ele verifica que você tem uma conta ativa. Ele fala assim, olha, eu não permito que você utilize. Então, isso aqui é algo que a gente vai entender com o passar do tempo, né? Seguindo mais um pouco, né, não é possível você passar os créditos para as outras pessoas, então esses créditos que você ganha, né, é uma maneira de eles também não permitirem com que venha a criar contas fraudulentas. Imagine, né, de você criar esses 100 créditos e passar por uma conta em produção, então isso não é possível. E se você exceder os limites do uso gratuito em serviços, né, e incorrer cobranças, né, então claro que haverá cobranças, mas ele vai verificar primeiramente os créditos que você possui. Então você utilizou um serviço e aí ele gerou uma cobrança. Antes de ele gerar essa cobrança no seu cartão de crédito, que o cartão de crédito ele ainda continua sendo válido, né, sendo necessário, né, para que você abra essa conta, ele vai estar fazendo o desconto desses valores em cima do seu crédito. Vamos falar a respeito do plano gratuito, né, que você consegue fazer a monitoria através do próprio console da 9AWS ou através do SDK. Então a recomendação é você estar abrindo um budget e você estar acompanhando lá também os orçamentos. E aqui que está a interessante em relação ao plano gratuito, quando que ele expira. Um plano gratuito, ele expira 6 meses a partir da data que você abriu a sua conta ou quando você estiver esgotado os créditos de nível gratuito. Quando você abre uma conta nesse novo modelo, né, nesse novo free tier de 6 meses, o seu plano gratuito ele expira quando você atinge os 6 meses ou você utiliza os créditos que foi concedido para você, de valer. E o que acontece? Mais embaixo ele informa aqui que automaticamente, né, quando o seu plano ele expirar, a sua conta ela vai ser fechada e você perde acesso aos seus recursos. Mas é claro, é possível você solicitar um ticket no suporte no 9AWS e assim você conseguir recuperar essa conta para caso você queira, né, é o único passo, né, revertê-la de uma conta experimental de 6 meses para uma conta de produção e ali você já passa para um plano pago. Então aqui o que nós entendemos, né? Abrir uma conta a partir do dia 15 de julho de 2025, você vai estar ganhando $100 para você poder estar utilizando a 9AWS durante 6 meses. Se você atingir 6 meses ou gastar os créditos que foram lhe concedidos, a sua conta ela é finalizada. E os dados eles ficam lá
permanentes durante 90 dias, podendo assim fazer a sua recuperação. E claro, né, a informação que também nós observamos aqui na documentação, ela serve apenas para novos usuários. Vamos falar um pouco mais a respeito da atualização do plano pago, quando que você cria uma conta e ela já vai direto para um plano pago. Nós sabemos que a informação da documentação é que se você já tiver uma conta ativa e ele identificar, você já vai direto para um plano pago. E também, eu já havia comentado a respeito do AWS Organization. Se você criar uma conta e associar no Organizations, ela também vai para esse plano pago. Se você estiver utilizando o Control Tower Landing Zone ou ingressar no AWS Partner Network, ou um contrato de serviços profissionais, ou se inscrever no contrato empresarial da AWS, ou a compra de uma assinatura do AWS Skill Builder Team. Então, esse Skill Builder Team é quando você vai querer, por exemplo, estar utilizando o Cloud Quest, que é para você poder lá fazer aquele jogo da nuvem AWS, para você poder responder quizzes, né, no mundo virtual 3D, muito parecido com o The Sims, mas aqui ele fala o Builder Team. Então, se você fizer isso, a sua conta ela também é migrada para o plano pago, ou designa uma conta AWS compatível com o HIPAA e o SEC. Só para poder entrar em detalhes, aqui ele está falando do Skill Builder Team. Porém, quando você pega o Cloud Quest, é possível você fazer a assinatura dela de maneira individual. Ela tem um custo que hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é de $29. A documentação oficial ele não fala sobre isso, mas quando você faz o pagamento, esse valor vai ter que sair de algum lugar. Então, eu imagino que talvez a documentação ela pode vir a ter alguma atualização referente a essa informação. Como eu faço para poder atualizar minha conta para o plano pago? Então tem um plano de atualização, você consegue lá no custo e uso do AWS Management Console. E o que acontece com os meus créditos quando faço o upgrade para o plano pago? Então aqui nós temos a informação que os créditos eles expiram 12 meses após você criar a sua conta. Então ele ainda informa que eles serão aplicados nas faturas AWS. Então aqui fica mais claro, né? Lá no começo ele estava dizendo que você poderia estar utilizando aqueles créditos por 12 meses, mas ele fala assim, mas a sua conta termina em 6 meses? Né? Então, se você não utilizou o crédito ou utilizou, né, os créditos inteiros, mas aqui ele deixa bem claro que a partir do momento que a sua conta ela é finalizada depois daqueles 6 meses, ou se você atingiu o final dos créditos, mas se você tiver crédito pendente, se você reativar a sua conta, esses valores eles são utilizados em faturas futuras. Então isso é muito bom. Existem algumas limitações em relação à conta gratuita. O plano gratuito ele está limitado a um conjunto de serviços, então havia comentado, né, do plano gratuito, né, em relação aos tipos de serviços que estão disponíveis. Ele também fala a respeito de fornecer um pagamento para se inscrever no plano gratuito, então isso o objetivo de a AWS continuar solicitando um cartão de crédito é para poder e também, né, esse novo plano Free Tier é a fim de evitar inscrições fraudulentas e abusos de recursos que estavam sendo utilizados no nuvem AWS, pessoas criavam contas no ambiente Free Tier, estavam utilizando no modelo ali dentro do ambiente de produção, não associados talvez ao AWS Organizations, mas trabalhando, né, realizando ali. Não seriam nem provas de conceito, mas utilizando já no ambiente de produção, a AWS queria estar tirando isso. E claro que o suporte básico está incluído no plano gratuito, e esse suporte básico eu já utilizei, ele é um suporte, realmente ele é básico, ele não é técnico, mas ele é para você poder tirar alguma dúvida ali referente à sua cobrança, ou até fazer a reativação da sua conta. Mais embaixo ele fala a respeito dos planos pagos, né, qual que você deveria estar utilizando, então a gente sempre vai começar com um plano gratuito e depois os outros planos. Até esse momento não teve nenhuma mudança em relação às nomenclaturas, eles continuam ali como o básico, o Developer, nós temos o Enterprise On-Ramp, então ali ele não teve nenhuma mudança em si. E para poder monitorar, novamente, ele fala para poder estar utilizando uma API dentro da própria nuvem AWS, para você poder estar acompanhando lá no gerenciamento de faturas e custos do console. Existem outras informações a respeito de como que você pode conseguir os créditos, que são realizando aquelas atividades, como iniciando o Amazon EC2, uma função Lambda, iniciando também um banco de dados RDS. É interessante até que você faça isso para que você conheça, né, os serviços core, os principais serviços da nuvem AWS que ele disponibiliza para você. E ele finaliza aqui em relação às regiões, né, que você pode estar utilizando o nível gratuito da AWS com os créditos em qualquer região. E por último, ele coloca lá que clientes existentes, que acontece com os clientes que estão ainda no nível gratuito da nuvem AWS, naquele plano de 12 meses, eles ainda continuam existindo, então os níveis continuam, você pode estar continuando
aquela conta, né, até o final dos 12 meses, permanece inalterado. Então, essas são as principais informações a respeito que nós temos do fim do AWS Free Tier de 12 meses, agora estamos entrando numa nova era de 6 meses. Eu vejo com bons olhos pontos positivos, porque antes nós meio que limitávamos, né, o nosso conhecimento em relação ao uso da nuvem AWS aos principais serviços, aqueles serviços que tinham algum custo, a gente não acessava e não tinha nenhum conhecimento profundo, né? E claro, né, os $100 em crédito, ele também é uma segurança para que você, né, que está iniciando a nuvem AWS, não venha a ter nenhum tipo de surpresa no seu cartão de crédito. Além disso, né, esse novo plano, ele também permite com que você coloque, né, já de início aquele seu projeto, aquela sua ideia, para você poder ver como que funciona em um ambiente de produção. Então, uma das tarefas que tem lá, né, para você poder conseguir os $100, né, adicionais como crédito, seria criar um AWS Budget, que é um orçamento para você poder receber uma notificação. E eu vejo, sim, com bons olhos que agora a AWS está mudando esse foco, por mais que seja um período curto, né, menor, mas para que você consiga observar a nuvem AWS, que aquilo que você faz, aquilo que você armazena, né, o tráfego de dados tem um custo e alguém está pagando por isso, então ele te coloca como se fosse num ambiente de produção mesmo, um ambiente real, que você tem lá um valor, né, limitado e que você tem que fazer bom uso, né. Mas e você? O que você achou dessa novidade em relação ao AWS Free Tier? Coloque aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, algo que não ficou respondido nesse vídeo, né? E claro, né, como eu comentei, né, muitas das novas informações a gente vai ver ao longo do tempo utilizando esse novo Free Tier. Também coloque aqui e vamos acompanhando as novidades do AWS Free Tier, agora de 6 meses e com $100 de crédito. É isso aí e até o próximo vídeo.